Fala, meus queridos e minhas queridas. Hoje a gente começa a terceira parte, ou a terceira aula desse início de conversa que a gente está tendo aqui sobre concorrência, sobre estruturas de mercado. Estruturas de mercado, acho que você já deve ter feito alguma pesquisa, já deve ter lido nos livros, né? É concorrência. A gente está tratando de como a concorrência funciona. Como é que ela se estrutura? Como é que ela se estrutura no mercado? Mercado é o quê? Oferta e demanda. Para que aconteça mercado, precisamos ter oferta e demanda. Nesse curso de economia da empresa, a gente está tratando basicamente das condições de oferta. Como é que a oferta, de modo geral, se estrutura dentro das firmas. A gente começou falando no curso sobre produção e custos, como produzir e controlar custos e entender os custos de forma eficiente. E a partir daí a gente começou a entender também como o ambiente externo, a concorrência, impacta nas decisões de produção das empresas e também nos seus custos. Então a gente está numa trilha de conhecimento e construindo esse conhecimento de como a firma, como a oferta ou o conjunto de firmas, que é o que a gente está tratando agora, a indústria, né, ou a manufatura, sua indústria de transformação, ou o setor de atividade produtiva, porque indústria, o conceito de indústria serve para um setor de atividade produtiva. Então, como é que as empresas desses setores de atividades produtivas, eles se comportam? Se comportam diante da concorrência. Então a gente está vindo construindo isso e a gente está aí já caminhando para o fim. Nós temos mais 2 ou 3 aulas, mas essa aula aqui a gente incorpora um elemento importante. Veja só, nas outras 2 estruturas de mercado a gente tratou de produtos homogêneos. Tanto em concorrência perfeita como em monopólio, a noção do produto é que ele é igual para todo mundo. Em monopólio, a própria demanda, o próprio mercado já é a firma. Então, é só um produto. Em concorrência perfeita, que são inúmeras firmas, a gente tem a ideia de ser um produto homogêneo, substituto perfeito. O consumidor simplesmente troca e não quer nem saber, né? E tudo que vale ali nessa concorrência, em concorrência perfeita, é o preço. É a única coisa. Se o preço for mais baixo, eu vou lá e compro, porque não importa, o produto é o mesmo para todo mundo. Bom, quando a gente chega em concorrência monopolista, que é essa nova forma de pensar a concorrência, a gente começa a colocar mais um elemento nessa estrutura, que é a diferenciação de produto. A gente considera a diferenciação de produto aqui, de forma mais geral possível, como a marca. Você considera a marca como um elemento central de diferenciação, um atributo do produto que irá diferenciar. Obviamente que existem vários atributos de diferenciação, o desempenho do produto, né? Se for um automóvel, se ele economiza combustível, se for um eletrodoméstico, se ele economiza energia, se ele tem garantia, se a durabilidade dele no tempo é grande, né? E vários outros atributos, né? Que a gente possa colocar nos produtos. Mas aqui, para simplificar, a gente vai usar a marca como um grande fator de diferenciação. Pois bem, a ideia de concorrência monopolista, ela quebra um pouquinho, né? A noção de concorrência perfeita, um extremo, e monopólio, um outro extremo. Há uma quebra disso daqui. Por quê? Porque ambos são estruturas de mercado puras. E que, se um é produto homogêneo, o outro também é, e não muda isso. No caso da concorrência monopolista, quando a gente coloca diferenciação, isso tem algumas implicações para você começar a analisar como é que o mercado funciona e como é que a firma determina preço e obtém lucros, né? E a diferenciação, ela tem impacto nisso daí. Então, a concorrência perfeita,
É uma tentativa de corrigir algumas, eu diria, alguns excessos teóricos, né? Alguns purismos teóricos entre concorrência perfeita e monopólio, né? E aí, na verdade, mais de concorrência perfeita, porque o monopólio a gente até encontra, né? Na aula anterior eu faço a citação de alguns monopólios, mas concorrência perfeita cada vez mais é mais difícil, porque todo mundo quer ter algum tipo de diferenciação para poder cobrar mais no seu preço. Então é uma estrutura de mercado que tem muitas brechas, muitas lacunas, né? Muitos saltos teóricos, que no fundo são algumas forçações de barra mesmo, e fica difícil para que a gente realmente traga ele para a realidade. A concorrência monopolista já se torna algo mais palatável e já dá para interpretar um pouquinho mais a realidade com essa estrutura de mercado. Então a concorrência monopolista, ela é não diria complemento, mas uma melhoria, né? Uma evolução da noção de concorrência perfeita, mas guardou algumas características da concorrência perfeita ainda no mercado com diferenciação do produto. Isso causa alguns problemas, mas tem uma relativa similaridade com a realidade. Então, apesar de alguns problemas, eu não vou tratar dos problemas teóricos aqui, eu vou tratar mais de coisas mais diretas, mais aplicadas, mas a questão dos problemas teóricos por exemplo, a livre entrada e saída no mercado em que eu tenho marca e que há custo de construção de marca, né? Mas, enfim, é um avanço, foi um avanço na época, essa teoria, essa composição teórica que foi feita para a concorrência monopolista e que nos serve nesse momento para a gente aumentar o nosso repertório analítico para que olhar para a realidade e perceber o que de fato acontece. Né? Obviamente que não é um ou dois ou duas dessas estruturas puras e acabadas que você vai encontrar a realidade. A realidade é muito mais dinâmica, muito mais colorida do que esses modelos teóricos. Né? Um modelo teórico é apenas uma aproximação da realidade, é uma tentativa de entender a realidade por ele. A gente precisa ter domínio de algumas coisas. E no caso desses modelos, a gente tem domínios de duas variáveis básicas, estratégicas para as empresas: preço e quantidade. Então, tudo fica em torno dos ajustes de preço e quantidade. Então, vamos trabalhar pensando sempre assim: olha, como é que eu encontro algo parecido com esse modelo, com essa estrutura de mercado, com essa forma de ver o mundo, né? Como é essa forma de ver as empresas. Então, esse é um esforço, e é um esforço bem individual, não está, às vezes, de forma clara, mas ele é um esforço bem individual que pode ser trabalhado com o passar do tempo, com estudo e com a prática de aplicação desse conhecimento. Vamos lá. Concorrência monopolista, né? O ambiente concorrencial e as suas implicações. Então, como eu falei antes, essa concorrência monopolista, ela traz características da concorrência e características do monopólio. É uma estrutura de mercado híbrida, né? Que fica ali meio que entre o monopólio e a concorrência, mas bem mais para o lado da concorrência, né? Do que necessariamente do lado do monopólio. Então, uma das principais características da concorrência perfeita está aqui, que são numerosos compradores e vendedores, né? Pequenos
e que individualmente eles têm uma parcela de mercado e não conseguem necessariamente afetar o preço, eles individualmente. Mas o conjunto da obra altera fortemente os preços, né? Agora, se em concorrência perfeita os produtos eram homogêneos, aqui a gente vai ter produtos diferenciados, né? Então, como a empresa tem uma marca, o produto, a ideia do produto diferenciado como uma marca, ele tem uma base de clientes que dá a curva de demanda negativamente inclinada para ele. Por que essa base de clientes só para ele dá a demanda inclinada? Porque essa base de clientes ele tem uma elasticidade igual ao monopólio. E aí, se ela aumentar muito o preço, os clientes vão procurar outros produtos. E aí a ideia de substitutos próximos. Se não são exatamente iguais, mas são próximos. Os tênis hoje, o tênis de uma marca, uma Nike, é muito parecido com o tênis de uma Adidas ou de uma Mizuno, né? Ou de um ASICS. Eu estou falando 4 marcas internacionais, mas eu tenho Rainha e Olímpicos Nacional. Então já são 6 marcas. E se eu olhar só o produto tênis, com certeza a gente vai achar os tênis similares, com preços bem diferentes, né? E isso faz com que cada tipo de preço daquele defina um mercado negativamente inclinado, né? A demanda de cada firma. E aí, se uma empresa subir muito o preço, a demanda corre para outra que é mais barato, que tem a mesma característica de desempenho, de conforto, durabilidade, e por aí vai. Então a ideia de produto diferenciado é esse. Existem substitutos próximos para esses produtos. Então os consumidores também podem mudar os seus gostos e alterar sua cesta de bens porque os produtos são diferenciados. E uma outra característica da concorrência perfeita que está aqui presente é a livre entrada e saída. A implicação disso é que a firma, no longo prazo, ela pode ter lucro zero, ela vai ter lucro zero, na verdade, porque como é livre entrada e saída, no momento que ela está fazendo dinheiro e a margem de lucro está muito alta, ela vai atrair novas empresas e essa maior oferta pelas novas empresas que entraram naquele mercado vai fazer com que a curva de demanda da empresa em particular que eu estou analisando, avaliando, ela vai se deslocar para baixo, mostrando que aquela empresa está perdendo o mercado e os seus preços vão cair, porque você tem mais oferta também, né? Como é que a gente vai gerir uma firma em concorrência monopolista? Do ponto de vista de preço, determinação de preço, é parecido com o monopólio, né? Elas possuem algum poder de mercado, não possuem o mesmo poder de mercado que o monopólio. Por quê? Porque o monopólio tem grandes barreiras à entrada. Em concorrência monopolista, há livre entrada e saída. Então, eles não possuem grandes poderes de mercado. O poder de mercado não é tão grande assim, certo? Mas ela tem poder de mercado porque ela tem a marca, e a marca é só dela. E ela tem uma base de clientes também que tem alguma razão de fidelidade, né? Algum comportamento de fidelidade com aquela marca. Então, isso é uma condição que fica parecido com o monopólio. Tá aí a foto, né, mostrando a Adidas, essa loja em particular lá em Xangai, e ela tem, para você ter ideia, um espaço maker para customização dos tênis. Então você compra seu tênis e vai lá embaixo, meio que no subsolo assim, todo mundo fica vendo, tal, tipo um aquário, e você tem uma oficina, um espaço maker em que você pode botar lantejoulas, pode pintar de outra cor o couro com a tinta específica, pode colocar alguns broches, bottoms e por aí vai. Você customiza o seu produto, né? Então, a Adidas, eu falei, né? Adidas, Mizuno, Nike, ASICS, essas marcas internacionais, no mercado internacional, elas brigam por modelo de tênis. E aí, essa loja, por exemplo, pelos serviços também. Veja,
as dimensões da diferenciação são várias. Estamos tratando aqui só de marca, a marca Adidas, né? Eu estou ressaltando que todas essas dimensões de diferenciação, estou resumindo na marca, só na marca. Pois bem, o nível de preço depende, o nível de vendas, desculpa, depende do preço que está se cobrando. A gente vai ver, a receita marginal é parecida com a de monopólio, então, se eu subir muito o preço, obviamente que a demanda é elástica, eu vou atuar naquela parte elástica da demanda, da curva de demanda, e aí os consumidores vão sair, eles são sensíveis a preço de alguma medida, tem uma elasticidade aí por trás, essa é a medida da sensibilidade aos preços, a elasticidade da demanda existe, né? A existência de outra marca faz com que a demanda da firma seja mais elástica, isso que eu acabei de falar, e a livre entrada e saída traz impactos na lucratividade, que eu falei anteriormente, sobre maior entrada, maior oferta, você desloca a curva de demanda para baixo, e isso implica em reduções de preço e reduções de lucratividade. Então, em concorrência monopolista, o poder de mercado existe, mas ele é limitado, não é igual ao monopólio. Aí a gente tem a receita marginal, né? Que é igual a de um monopolista, como eu falei, né? Mas a firma atua basicamente nessa parte aqui da demanda, que é quando ela pode aumentar seus preços. Mas veja bem, ela vai aumentando seu preço e ao mesmo tempo que a inclinação da receita total, esse TR aqui, essa linha, receita total, ela vai, a velocidade, né? Ou a inclinação vai aumentando, né? Vai. Então, isso significa que há uma sensibilidade a preço, ao aumento de preço. Eu posso até ter maior receita, mas a receita marginal ela está decrescendo. Então está aqui a receita marginal decrescendo, que é esse ponto verde, né? Eu posso até ter maior receita, mas a receita marginal está decrescendo. Isso é importante, por quê? Porque como uma firma ela tem poder de mercado, ela vai aumentar um pouquinho o preço de repente e ter, dependendo do ponto da elasticidade do preço que ela cobre, ela pode aumentar um pouco mais o preço e ter uma grande repercussão nas suas receitas. A gente vai entender melhor isso no oligopólio, mas a interpretação vai ser a mesma dessa daqui. Então, eu tenho um limite de cobrança de preço, não posso cobrar de forma a qualquer um, e está aqui o limite da cobrança, né? Não posso cobrar porque eu perco o mercado rapidamente, certo? Né? A firma em concorrência monopolista, ela perde mercado, o monopolista também, ele tem um limite para poder cobrar preço, para ter sua receita. Eu estou me guiando muito aqui por preço, por quê? Porque a receita total é preço vezes quantidade. Né? Então, isso daqui também está representando os aumentos de preços e o aumento da quantidade vendida. Então, o preço está aqui incluído. Então, o aumento de preço, dos preços aqui, ó, eu tenho até aumento de receita total, mas há uma taxa decrescente. Então, está aqui a curva de receita marginal também negativamente inclinada, certo? E como é que uma firma em concorrência monopolista toma decisão de preço e quantidade, né? As decisões de preço e quantidade são tomadas a partir da noção de maximização de lucros em qualquer estrutura de mercado, seja ela qual for. As decisões de oferta, preço e quantidade vai depender de como a firma vai maximizar lucro em qualquer estrutura de mercado. Em concorrência monopolista não é diferente. E a empresa maximiza lucro quando a receita marginal for igual ao custo marginal, igual a qualquer outra estrutura de mercado. É um comportamento, é uma regra de comportamento da firma igual
a qualquer estrutura de mercado. Então, a mudança no preço corresponde a uma relativa mudança na quantidade também, para mais ou para menos. Então, eu tenho que fazer esse ajuste, tenho que maximizar lucro para poder fazer ajuste de quantidade e preço, né? Então, essa é a regra de bolsa e vale para qualquer estrutura de mercado. Então, como é que isso funciona? Graficamente, a gente pode analisar assim. Nós temos aqui a curva de demanda negativamente inclinada. Veja, vocês vão prestar atenção, se comparar essa curva de demanda, a inclinação dessa curva de demanda, né, essa inclinação aqui da curva de demanda com a curva de demanda do monopolista, a inclinação da curva de demanda do monopolista, ela é muito maior, né? Ela é muito mais íngreme, ela está mais em pé, né? Isso a gente pode simplificar. Então, aqui é uma curva mais sensível a preço. Quanto mais inclinada, mais na vertical, menos sensível a preço. No monopolista, a curva é mais inclinada e mais na vertical, porque a demanda só tem aquele fornecedor. E aí ele tem que comprar no preço que está posto lá, morrer naquele preço. No caso da concorrência monopolista, eu tenho vários fornecedores. Então, por isso que a demanda é mais sensível a preço. Alterações de preço significa alterações fortes na demanda, né? Então, a receita marginal, o custo marginal o custo marginal igual a qualquer estrutura de mercado. A receita marginal, a gente só começa a colocar ela negativamente inclinada, e a demanda também, quando a empresa tem poder de mercado. Se a empresa não tem poder de mercado, se a empresa for tomadora de preço no mercado, é apenas uma reta, uma constante, é uma reta paralela à quantidade. Ou seja, aquele preço dado, a firma em concorrência perfeita, ela vende a qualquer quantidade. Então é uma reta, né? Aqui não. Aqui existe uma relação de preço e quantidade que posso mensurar de forma mais clara, né? Mais clara. Se bem que concorrência perfeita também tem essa relação, mas só para exemplificar aqui que a demanda é sensível a preço quando se tem poder de mercado. A forma de maximização é a mesma do monopólio. Receita marginal igual ao custo marginal, onde está passando essa linha pontilhada, né? Vai me dar uma quantidade de monopólio e um preço de monopólio no curto prazo. Por que no curto prazo? Porque no longo prazo eu tenho entrada de firmas, eu tenho um preço de monopólio. Então, o preço de monopólio, qual a característica principal do preço de monopólio? Que ele é maior que o custo marginal. Então, o preço de monopólio é maior que o custo marginal. Isso gera alguma ineficiência, a gente vai tratar aqui, que não é bem ineficiência, é outro conceito que a gente vai colocar aqui. Mas o preço de monopólio, ele tem como característica ser acima do custo marginal. Portanto, essa maximização em concorrência monopolista é igual ao de monopólio. Tá provado aqui graficamente. O custo total médio é igual também para todas as firmas. E aí tem o lucro, que é quando o custo total médio também é igual à quantidade ofertada. Está aqui bem explicitado, né? O custo total médio está igual à quantidade ofertada do monopólio. Então, esse retângulo aqui é o lucro de curto prazo em concorrência monopolista. E qual a diferença para concorrência perfeita nesse caso? A inclinação da curva, né? A inclinação da curva de demanda da receita marginal, que são diferentes. Concorrência perfeita é a mesma coisa. O lucro, a mesma coisa. Receita
total menos custo total. E o problema aqui vai ser o seguinte: no curto prazo, esse lucro vai ser um lucro de monopólio, mas no longo prazo ele muda, porque eu tenho entrada de firmas. Eu não tenho barreiras à entrada para garantir o lucro de monopólio no longo prazo. Certo? Então, no longo prazo, requer ajustes. Eu tenho que olhar para frente. Requer ajustes. Então, no longo prazo, existe livre entrada para uma empresa que está em um mercado em concorrência monopolista. Aquele lucro verdinho atrai novas empresas, porque tem livre entrada e saída. Certo? Então, o lucro mais alto vai chamar a atenção de outros capitalistas, outros empresários que vão entrar no mercado, e essas novas marcas vão pegar parcelas de mercado de quem já está naquele mercado, da firma incumbente. Né? E aí, quando ela pega parcela de mercado, a curva de demanda muda de posição. Então está aqui aquela maximização de curto prazo, está posta aí, né? Esse P asterisco é o preço de monopólio, esse Q asterisco é a quantidade de monopólio, né? E a firma aqui está maximizando o lucro no curto prazo, como se fosse um monopólio. Contudo, com a entrada de novas firmas, livre entrada e saída, a curva de demanda se desloca. Por quê? Porque as firmas que entram, eles vão comendo partes da demanda. Então, a demanda da firma particular, que eu estou analisando aqui, ela vai reduzir. Né? E isso significa que eu vou ter também uma nova curva de receita marginal. Né? Então, se eu tenho uma nova curva de receita marginal, o meu custo marginal continua o mesmo e o custo médio continua o mesmo, porque a estrutura que foi montada para operar como monopolista, ela está lá, eu não destruí. Ela está pronta. A estrutura de produção que foi montada para operar como monopólio continua operando, pronta. Então os custos não mudam. Ora, se os custos não mudam, mas a quantidade de produto vendido diminui bastante, eu estou em lucro zero, porque eu vou produzir quando a minha curva de demanda, o meu limite de produção mínimo vai ser quando a curva de demanda ele tangenciar o custo médio, né, daquela empresa. Então eu vou empatar. Tá lembrado que no custo médio, no mínimo de custo médio em concorrência perfeita, no custo médio total, que é o caso aqui, em custo médio total, em concorrência perfeita, a firma abaixo dele ainda operaria, aqui é o limite. Aqui é o limite. Certo? Então, a entrada ela vai operar enquanto o custo médio for igual à demanda. E esse é o ponto em que a firma está no limite da sua operação e mesmo assim, né, tem uma quantidade demandada, uma quantidade ofertada menor que a quantidade de monopólio. Ele não mantém a quantidade e o preço, obviamente, vai cair porque eu tenho mais ofertantes no mercado. Né? Eu tenho uma redução da demanda, tenho mais oferta, cai o preço e cai a quantidade ofertada. Mas a firma, ela opera nesse ponto aqui. Então, a estrutura para a produção no ponto verde continua, mas ela opera no ponto azul, que é mais baixo, um volume de produção menor que o equilíbrio lá no pontinho verde. Então isso gera o que a gente chama de uma capacidade excedente, porque a firma tem o seu preço original, ela foi projetada, né, para produzir como monopólio
num preço original em que o preço fosse maior que de concorrência perfeita, ou seja, maior do que o custo marginal. Ainda assim, ela consegue manter o preço maior que o custo marginal, né? Ainda consegue manter o preço maior que o custo marginal, né? Tá aqui e ainda por isso que consegue manter uma capacidade excedente de produção sem produzir tudo que pode, como é o caso da concorrência perfeita. Equilíbrio de mercado de longo prazo, o preço é igual ao custo médio, então o lucro é zero. Porque o custo médio total já esgotou, é o limite, é o inferior da capacidade de pagamento, de manutenção, de toda a sua estrutura produtiva, da firma, né? Dessa firma aqui que a gente está analisando. Bom, e aí eu trouxe uma analogia a um filme famoso na década de 60, mas que muita gente conhece, com Clint Eastwood e Lee Van Cleef, sobre... É um filme legal, faroeste, muito bom, vale a pena. Ele foi resgatado recentemente. Inclusive, a história do cemitério que passa no final do filme, que tem um tesouro lá, tô dando já o spoiler, já virou um documentário no Netflix, também muito legal, muito interessante. Né? Vale a pena assistir, não vou falar mais. O nome do filme em português são Três Homens em Conflito. É muito legal, ele tá disponível no Amazon. Mas muito bom o filme. Então eu trouxe essa analogia aqui, lendo livros, e a gente termina brincando com algumas coisas. Eu gosto do filme, gosto de filmes. E aí, o bom, o mal e o feio. São três homens em conflito para tomar decisões de produção em concorrência monopolista. Estamos trabalhando com a perspectiva estratégica de decisão. E a gente vai ter o bom, o mal e o feio, três situações em que vão ocorrer no momento em que a firma em concorrência monopolista toma decisão. O bom vai ser bom para os consumidores, porque muitos substitutos próximos, então eu tenho variedade de produtos sendo ofertado no mercado, eu posso escolher, né? Veja, de novo, os tênis. No supermercado mesmo, quando a gente vai para o supermercado, marca de ketchup. Caramba, tem várias, tem 10, 15, 20 marcas de ketchup que você não sabe nem como é que você vai escolher aquilo ali, porque realmente o cérebro dá nó quando você tem muitas escolhas. Quando você tem menos escolhas, o cérebro toma decisão mais rápido, mas quando você tem várias escolhas para tomar decisão, é mais lento, você fica de repente e invariavelmente você pega sempre o pior, né? É cruel. Então, o bom, então variedade para os consumidores, melhora o bem-estar, que melhora também os ajustes da cesta do consumidor. O mal, por que mal? O mal para a sociedade, porque o preço em concorrência monopolista é maior que o custo marginal, então não é socialmente justo, vamos dizer assim, né? Então você tem excesso de capacidade e economias de escala inexploradas, que você poderia baixar mais o preço, ofertar mais, atingir um maior público, um maior mercado possível, mas em concorrência monopolista, por se comportar próximo ao oligopólio, em termos de maximização, isso não é possível. E o feio, porque os gestores, né, vai trabalhar com lucro zero no longo prazo, invariavelmente, nesse modelo de estrutura de mercado, de concorrência, nesse modelo de concorrência aqui. E aí o gestor, como é que o gestor opera em lucro zero? Ele tem que fazer alguma coisa para mudar. Né? Como é que ele opera em lucro zero? Fica feio, né? Então é isso que essa analogia aí do filme Três Homens em Conflito, são três situações conflitantes que a concorrência monopolista nos traz. Bom, e aí eu trouxe aqui um exemplo numérico simples para mostrar as três situações de estruturas de mercado que a gente viu até agora. Essa é a terceira. Então a gente viu concorrência monopolista,
essa agora. A gente viu no começo concorrência perfeita, a gente viu monopólio, e agora a gente está vendo como essas três estruturas de mercado podem se comportar a partir de vendo como funciona num exemplo numérico bem simples aí para mostrar e provar empiricamente como é que isso funciona, né? Numericamente, melhor dizendo. Né? Bom, você imagina um custo para todas as firmas. Esse é o custo total das firmas. Qualquer estrutura de mercado. Então, a questão é: determine o produto de maximização de lucro e o preço, discutindo a aplicação se, né? O produto de maximização de lucro é a quantidade que maximiza lucro. Qual é a quantidade que maximiza lucro? E qual o preço que pode ser maximizador de lucro? Se você é tomador de preço, ou seja, está em concorrência perfeita. Se você é monopolista, ou se você está em um mercado monopolisticamente competitivo. As três situações, né? Se você é tomador de preço, o preço de mercado é 40. Já está dado o preço. Se você é monopolista, tem uma demanda inversa, em que o preço vai ser igual a 100 menos Q. A mesma coisa para uma empresa em concorrência monopolista. Então, como fica isso? Começo pelo custo marginal, que é igual para qualquer mercado, qualquer estrutura de mercado, porque o custo é igual para todas as empresas. Então, o custo marginal, que é a derivada do custo total, né? A inclinação dele no ponto, é 8Q. Então, o custo marginal é 8Q para todas as firmas naquelas três condições, ou qualquer firma naquelas três condições. Então, para a empresa em concorrência perfeita, tomadora de preço, a receita marginal é aquele receita total aqui, ó, deixa eu voltar aqui, essa receita total, né? Desculpa. É esse preço vezes a quantidade. Receita total é preço vezes quantidade, né? Então, fica como a preço vezes quantidade. Como receita marginal é igual a preço, eu resolvendo ali, eu chego ao preço de 40 e ele dá lá em cima que o preço é 40, né? Fazendo receita marginal igual custo marginal, ora, se a receita marginal é igual ao preço, então a receita marginal é igual a 40. Custo marginal era 8Q. Eu igualo 40 e vou achar qual a quantidade que maximiza. 5 unidades. Qual o preço? Custo para produzir, eu substituo. A receita, preço vezes quantidade, é a receita total. Então, 40, que é o preço. 5 é a quantidade que maximiza. Então, tem uma receita total de 200. De 200. Então, e o lucro? Custo total, 225. Menos receita total, 200. Fica menos 25, né? Na verdade, receita total menos custo total. O custo tem que ser menor que a receita para que a empresa tenha lucro. Portanto, receita total, o lucro é igual a receita total menos custo total. E o lucro para o tomador de preço é prejuízo, na verdade, de 25. Então, provavelmente a firma vai sair no longo prazo daquele mercado. E monopólio, em concorrência monopolista, como é que fica? Né? O preço era aquela demanda inversa, né? Preço igual a 100 menos Q. A receita marginal, a mesma coisa, preço vezes quantidade. Então, eu tenho preço. Se eu multiplicar por Q ali, eu vou chegar à receita marginal 100 menos 2Q, certo? Derivando e tal, né? Mesma coisa, receita marginal é igual ao custo marginal. Ou seja, custo marginal é 8Q e a receita marginal 100 menos 2Q.
Então, a produção que otimiza é o quê? A quantidade igual a 10. 10 unidades otimiza e me dá lucro máximo, né? O preço ótimo, eu substituo, é 90. Né? Substituo aqui, não tem um preço, né? Eu tenho a quantidade, então substituo 90. E o lucro? Mesma coisa. Preço vezes quantidade, receita total, menos custo total. Substituo lucros máximos 375, bem maior que o prejuízo de 225 em concorrência perfeita. Por que eu calculei tudo junto, monopólio e concorrência monopolista? Porque a concorrência monopolista maximiza lucro, tem o mesmo procedimento de maximização, de otimização da produção e de maximização de lucros, tem o mesmo procedimento que o monopólio. Qual a diferença? Aí onde está. Os monopolistas têm barreira de entrada, não vão enfrentar competidores no longo prazo, portanto, eles vão continuar com um lucro de 375. Em concorrência perfeita, livre entrada e saída, com um lucro tão grande desse, vai atrair novas empresas, que vai fazer que no longo prazo as empresas em concorrência monopolista tenham lucro de zero. Então, pessoal, essas 3 aulas de estrutura de mercado, a gente pode chegar a algumas conclusões, inclusive desse exercício final aí, simples, mas bastante elucidativo, né? Bem esclarecedor, para mostrar que mudam as estratégias, então muda os resultados que a empresa obtém, né? E muda as estruturas também, né? As empresas que operam em um mercado competitivo, perfeitamente competitivo, tomam preço como dado. Então, aquele 40 lá já foi. Olha, aquele é o preço de mercado e não pode voltar mais. É aquilo ali. A produção é quando preço é igual ao custo marginal, né? A curva de oferta de concorrência perfeita, né? As firmas poderão obter lucros ou incorrer em prejuízo no curto prazo, dependendo de como for a concorrência interna. Ela pode obter prejuízo no curto prazo até o ponto de saída, né? Em que o preço é igual ao mínimo do custo médio variável, ou quando o custo médio variável é igual ao custo marginal. Quando forem iguais, lá no final, lá embaixo, lá no mínimo do custo médio variável, a empresa está para sair do mercado. É o ponto de fechamento que a gente chama, né? No longo prazo, entrada e saída, o lucro serão zero. Também, mesma coisa. É a característica da concorrência monopolista, né? Um monopólio, em contraste, né? Em contrapartida, ele vai ter lucro persistente no longo prazo, porque ele tem uma fonte de monopólio, a não ser que ela seja eliminada, perca uma patente, o governo abre o mercado, alguma coisa dessa natureza. Estamos vivendo nesse momento uma condição dessa, uma guerra judicial entre o governo dos Estados Unidos e o Facebook, para quebrar o monopólio. O Facebook cresceu muito em redes sociais e tem um monopólio das 3 maiores redes mais populares, são 5 bilhões de usuários do Facebook, juntando Instagram, Facebook e WhatsApp, né? E isso dá um poder de mercado fortíssimo a essa empresa, a essa Big Tech. Então, o governo está lutando para eliminar ou reduzir esse poder de mercado. Vai ser uma batalha longa, mas já entrou. Talvez essa década de 20 que vamos viver daqui para frente, creio eu, nós vamos nos deparar com uma guerra para quebra dos monopólios das Big Techs, assim como o começo do século XIX ficou marcado com a guerra da quebra dos monopólios do petróleo nos Estados Unidos, né? E, por fim, uma empresa competitiva, monopolisticamente competitiva, pode obter lucros no curto prazo, aquele lucro de monopólio, né? Aquela situação dela, ela tem a marca, só ela tem, então ela tem lucro, ela se comporta como monopólio, mas aquele lucro mais alto vai atrair novas empresas e fazer com que no longo prazo o lucro seja zero, né? Então ela tem características de monopólio e de concorrência perfeita,
a empresa na estrutura de mercado de concorrência monopolista. Bom, é isso. Eu agradeço muito vocês terem acompanhado até aqui. Essa aula está no YouTube do Sururu Talks. Eu espero que vocês deixem um joinha, façam comentários e que a gente tenha vontade de postar e fazer e trazer novos conhecimentos aqui em nosso canal. Valeu? Muito obrigado e a jornada continua. A próxima aula vai ser discriminação de preços, precificação, diferenciação do produto a gente viu agora. A gente vai ver precificação, como as empresas montam, constroem suas estratégias de preço. E por último, uma última estrutura de mercado, a mais comum delas, a mais fácil de você identificar, que é oligopólio. Espero todos nas próximas aulas. Valeu, até lá!